Boa noite! Olá, meu companheiro aprendiz do Evangelho. Como é bom estarmos aqui, como é bom você estar aí. E aí, já convidou um amigo para assistir o Evangelho junto com você? Já indicou a nossa programação ou orientou para que ele procure, não só no nosso programa, mas em outros programas, esta paz, esta serenidade que é tão importante para o nosso bem viver? E assim vamos caminhando, não é mesmo? Com certeza, com certeza com mais equilíbrio e amorosidade. E falando na quaresma, que eu falei essa semana inteira, e eu descobri momentos de como eu trabalhar, você trabalhar melhor o nosso espírito na quaresma, que vai até o dia 2 de abril, onde será também o nosso primeiro domingo de abril, a Páscoa, né? Ai, Marina, mas ainda nem entramos em março, você já está falando de abril? Mas é assim mesmo, quando vocês abrirem os olhos, já está na Páscoa. Mas lembrando que nós estamos trabalhando a quaresma, esses 40 dias até a Páscoa. E vamos equilibrar o nosso espírito, o nosso físico. Como? Eu vi aqui uma rotina que nós podemos fazer para equilibrar melhor a nossa mente. Ela se baseia em 3 pilares, que são oração, jejum e caridade. Mas como assim? Como que eu vou fazer? Gente, não é nada ao extremo. São coisas simples, é só você levar de uma maneira serena. Olha só, vamos desintoxicar a mente do excesso de informação. Legal, isso dá. Dos estresses, mais ou menos, né? E da agitação cotidiana, também podemos fazer. O objetivo é criar um deserto interior, aquela paz que a gente tanto anseia, para escutar os nossos pensamentos, abrir a nossa mente para a intuição e o nosso equilíbrio espiritual. Como devemos fazer? Vamos esvaziar para preencher. Olha que legal! Pela manhã, o que a gente pode fazer? A gente começa o dia oferecendo as nossas atividades, dores e o próprio dia a Deus. Por 5 ou 10 minutinhos, vamos meditar. Vamos abrir o Minuto de Sabedoria, o Evangelho segundo o Espiritismo e fazer uma leitura e trazer um equilíbrio. Olha, bem interessante. Lá no meio do dia, lá pela hora do almoço, bote um alarme lá no seu celular, para a gente parar por 1 minuto e a gente abrir ou uma leitura ou fazer uma oração de agradecimento. Mas como assim uma oração? Apenas isso, ó. Senhor, ajude-me a equilibrar a mente. Olha, quando a gente busca esse equilíbrio, tudo flui melhor. Então, já fizemos pela manhã, vamos fazer no meio do dia. E lá pela tardinha, faça um jejum das redes sociais ou de notícias, aquelas notícias que eu falei que te deixam triste, que te trazem desequilíbrio, limitando o uso das telas. Então vamos sintonizar em algo que te faça bem, uma música agradável, um momento lá, isso à tarde, tá bom? E antes de dormir, vamos fazer o quê? Um exame de consciência. Lembra que nós falamos isso durante a semana? Reflita sobre o teu dia. Agradeça pelas graças e peça perdão pelas suas falhas. Um exame de consciência, preparando a mente para o descanso. Nós falamos sobre isso, que nós não somos perfeitos e que nós estamos aqui na Terra para aprender. E quando nós, antes de dormir, nós fazemos uma avaliação das coisas boas e das coisas ruins, estamos trabalhando para o nosso progresso espiritual.
Então, esse jejum de penitência para esse equilíbrio mental é um jejum que nós estamos fazendo na Quaresma. Não é apenas do alimento, mas uma forma de se abster de excessos que levam à agitação. Como, por exemplo, um jejum de palavras, ruído. Evite fofoca, criticar, falar excessivamente, se mantenha mais calado. Quando todo mundo estiver falando aquela brigalhada, você se cala. É uma maneira de trabalhar o nosso equilíbrio. Jejum de tela. Reduz o consumo dos streams, das redes sociais, de vídeos. Vamos acalmar os nossos olhos também. Mortificações. Abster-se de algo prazeroso. Mortificar-se não é ficar dando chicotada em si mesmo, ficar ajoelhando no milho, em pedra. Não é nada disso, gente. Jesus não quer o sofrimento de ninguém, mas nós podemos trabalhando o nosso desejos. Desejo de doce, desejo de café, de compra supérflua. Para lembrar que Deus é humildade, é minimismo e que muito devemos fazer para contribuir com isso. E quando a gente se priva de algo, a gente está fazendo isso, a gente está buscando o nosso equilíbrio. Olha que legal, coisas que a gente não pensa, né? Mas que muito trabalham o nosso eu, o nosso espírito. Então, continuemos o nosso programa. Vamos agora ao nosso momento de reflexão do livro Amar e Servir, Mensagens Mediúnicas por Hernani Santana. Leitura 55. Boas-vindas. Sê bem-vindo de novo ao lar paterno, pródigo filho que retoma o arado. Sê novamente o obreiro dedicado do soberano bem do amor eterno. Longe de casa é muito triste o inverno que gela o coração desavisado. Ergue outra vez o espírito cansado e empunha o facho do labor fraterno. Retoma o teu lugar assinalado e cumpre o teu mister de ânimo terno, nas liças do dever compromissado. Libertado das peias do passado, troca os espinhos dos sendais do averno pelo lírio da paz sempre orvalhado. Pelo espírito poeta Valado Rosas. Aqui, nosso amigo vem nos falar como é bom ter a oportunidade da reencarnação. Vocês já pararam para pensar o que vocês têm feito desta oportunidade de estar na Terra? Sim, meus queridos, pois muitos mesmos estão querendo vir e retornar ao planeta, sedentos de harmonizar e trazer paz ao seu espírito através de concórdia, através de perdões e através de compromissos que não foram realizados, e carentes e tristes por não terem aproveitado a oportunidade quando estavam aqui encarnados, hoje sofrem a angústia de saber se haverão de ter a chance ou não de redimir os seus pecados. Então, não lamente e não fique triste pelas coisas que você passa, pois com certeza nós estamos caminhando na Terra
de maneira desavisada, pois perdemos a lembrança de tudo o que nos orientaram a fazer e de como era importante nos retratar com aquele outro que hoje, muitas das vezes, nos olha de cara feia ou nos tem inimizade. Lembre-se, meu irmão, a verdadeira proeza não está em amar quem nos ama, mas sim em amar aqueles que nos distratam, aqueles que nos provocam, aqueles que muitas das vezes nos perturbam a existência. Mas lembre-se, se isso acontece, quantas vezes e que não nos lembramos, fizemos o mesmo com esses espíritos que hoje estão ao nosso lado. Por isso, é importante lembrar que não viemos para a Terra por acaso e que sim, temos um dever, um compromisso com nossos familiares, amigos, com pessoas do trabalho, com pessoas a quem esposamos, que temos como mulher, como marido, e é importante vigiar os nossos atos para que não caiamos de novo em percalços que haveremos de sofrer para resgatar. Então, para que a gente possa se libertar dessas teias do passado que nos cercam de espinhos, devemos cultivar o amor em nossos corações e assim haveremos de trazer paz para os nossos desafetos e, enfim, buscar com alegria a esperança e um novo porvir de felicidade. Vai ser maravilhoso, não é mesmo? Conquistar a paz com todos aqueles que de alguma maneira não pudemos fazer ou que trouxemos infelicidade. Como será bom resgatar esses inimigos do passado, tornando hoje nossos amigos do presente. Se você ainda não consegue olhar as pessoas que atravessam o seu caminho e que trazem muitas das vezes um desânimo ou investem para a sua tristeza, não traga para ela pensamentos negativos. Procure neutralizar. Se você não consegue desejar algo bom, pelo menos não deseje nada de ruim. Isso com certeza vai ajudar e muito. Continuemos com o nosso programa. Queridos ouvintes, chegou o nosso momento de colaboração. Antes de pedir, agradeça. Agradeço o retorno de nossa rotina na nossa casa, com nossas atividades, de vocês na escola, no trabalho, felizes pela oportunidade de todos os dias aprender cada vez mais. Agradeço a ajuda de vocês, a ajuda que sempre vocês dão para a nossa casa, as suas doações, pois juntos tudo podemos e nos fortalecemos e fazemos a diferença. A ajuda de vocês também no nosso projeto das placas solares está fazendo a diferença.
A despesa com luz aqui na assistência Paulo de Tarso é muito alta. Por isso, precisamos de você. Precisamos da sua contribuição financeira para ajudar a instalar energia solar. Sei que em breve teremos este benefício e a nossa conta será bem mais reduzida. Agradeço também a vocês que estão divulgando a nossa campanha da cadeira do papai, da poltrona do papai, que muito ajuda nossas vovós, dando a elas mais conforto. Continue divulgando. E vocês são muito importantes nesta divulgação. Lembrando, mais uma vez, que nossas atividades estão de volta. O Reiki às quintas-feiras, de 14h30 às 16h30. O nosso estudo do Evangelho e do Livro dos Espíritos, às quartas-feiras, de 3 às 4. E a reunião com a nossa psicóloga Ceíra, reunião do luto, às quintas-feiras, de 1h30 às 2h30. Em breve teremos mais novidades, pois o Geide está vindo fazer palestras em nossa casa. Em breve falaremos sobre os horários que serão estas palestras. E agora chegou o momento do nosso aniversariantes do mês de fevereiro. Parabéns para Carlos José Pinto, Marlene Martim Campos, Milena Rosa de Souza, Júlia Bonfim Cieira, Luísa Machado, Leonardo Neves Basto, Sérgio de Melo Machado, Roberta Virgínia Barros Bizarello dos Santos, Virgínia de Fátima Silva Belém de Araújo, Maria José Silvério, Albertina Zareba. Muitas felicidades! Não deixem de comemorar, assoprar a velhinha e ter ao seu lado pessoas que gostam de você e que ficam felizes com a sua felicidade. Agora que falamos dos alimentos que fazem bem ao coração, vamos falar dos alimentos que fazem bem ao nosso corpo. Os alimentos não perecíveis como arroz, feijão, macarrão, a massinha da sopinha, fubá, açúcar, pó de café e também o material de limpeza que deixa a nossa casa tão cheirosa para quando você chegar e visitar as nossas vovós. Os materiais são desinfetante, cloro, água sanitária, sabão em pó. Nós gastamos muito sabão em pó, sabão em barra e também detergente de pia. Se você não consegue trazer esses itens até a nossa casa, desejam ajudar a assistência, anotem a nossa conta no Banco do Brasil. Agência 0392, dígito 1, conta corrente 40052, dígito 1. O nosso Pix temos dois. Primeiro, o nosso CNPJ 34022 756 000153. O Pix celular, que é do Santander, 9986 35298. Se você deseja vir aqui e dar um beijinho na nossa vovó, ficamos na Ilha do Governador, Praia da Rosa, 1237, Tauá.
em frente à Clínica da Família e bem pertinho da Rádio Rio de Janeiro. O nosso horário de visita é de 3 às 5 da tarde. Você prefere passar no centro da cidade? Pois você trabalha ou mora mais perto do centro do Rio? Então anote o endereço: Avenida 13 de Maio, número 13, sala 619, com a Simone da 13 de Maio. Anote o contato da sala: 3190-3873. A Simone estará lá de segunda a sexta, de 9 a meio-dia. Você também pode deixar sua contribuição, seu donativo para o bazar ou o nome para as preces. Se preferir, anote o e-mail: nomeprece@acepauludetarso.org. Lembrando que agora a Paulo de Tarso também está no Instagram e no YouTube. Para acessar o YouTube, digite na barra de pesquisa @ACE Paulo de Tarso. E lá você encontrará toda a nossa programação. E no Instagram você encontrará as fotos do nosso almoço, que foi maravilhoso, nosso almoço de carnaval. E continuemos com o nosso programa. A Fundação Cristã Espírita Cultural Paulo de Tarso opera a Rádio Rio de Janeiro. E se você pode ajudar, entre em contato. Telefone 21 3386 1422. 21 3386 1422. Ou acesse o site radioriodejaneiro.digital. Você acessa a área do Clube da Fraternidade, pode fazer a sua inscrição. Ou você pode baixar o aplicativo lançado pela rádio, que é Rádio Rio de Janeiro Oficial. A rádio que toda a família pode ouvir, precisa da nossa ajuda. Muito obrigado. Culto cristão no lar. Presença de Jesus em todos os lares e em todos os corações. Estudando a religião cristã espírita. Através do Evangelho segundo o Espiritismo, editado pela Federação Espírita Brasileira. Faz parte da Codificação Espírita. Esta obra é um verdadeiro presente de Deus para desenvolvermos a nossa jornada evolutiva. Através dela, conhecemos mais de perto Jesus. Neste momento, vamos preparar nossa garrafinha de água, nosso copo de água, para ser fluidificado, colocando nela todo o bálsamo necessário para as nossas mazelas físicas e espirituais. Vamos falar
com Deus. Senhor, Pai de bondade e misericórdia, somos teus filhos, angustiados e aflitos, viajantes deste mundo em trânsito para a vida futura que se aproxima, sofredores dos erros e das faltas cometidas contra a tua lei ao longo da caminhada. Aqui estamos, ó Pai, a pedir o teu amparo e as tuas bênçãos, para que sejamos aliviados dos males que nos afligem. Ajuda-nos também, Senhor, para que nos livremos do turbilhão das paixões egoísticas que tanto mazelam este mundo. Faz que participemos do rebanho que tanto trabalha para a implantação do teu reino de amor. Pai, apieda-te dos enfermos, dos angustiados, dos que afundaram nas águas lodosas da miséria, porque foram vitimados por flagelos públicos. E sobre esta água derrama os fluidos necessários ao nosso refazimento físico e espiritual. O que te pedimos, ó Pai, fazemos em nome do teu amantíssimo Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Que assim seja. Meus queridos irmãos, como é bom sentir a presença, esse abraço de Deus. E ainda envolvidos nesse calor, nessa ternura, nesse consolo, nessa aceitação, vamos abrir então agora nossa mente e o nosso coração para o estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, na voz do nosso querido amigo Antônio de Pádua. Boa noite, minhas amigas, meus amigos. Estamos aqui para dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Estamos em seu capítulo 1. Não vim destruir a lei. E hoje vamos estudar seu item 10, que também faz parte das instruções dos Espíritos e é uma mensagem do Espírito Fenelon, em Poitiers, 1861.
Um dia Deus, em sua inesgotável caridade, permitiu que o homem visse a verdade e transpor as trevas. Esse dia foi do advento do Cristo. Depois da luz viva, as trevas voltaram. Após a alternativa de verdade e obscuridade, o mundo novamente se perdia. Então, semelhantes aos profetas do Antigo Testamento, os espíritos se puseram a falar e a voz a divertir. O mundo está abalado em seus alicerces. O trovão ribombará. Sede firmes. O espiritismo é de ordem divina, pois se assenta sobre as próprias leis da natureza e crede. Tudo o que é de ordem divina tem um objetivo grande e útil. O vosso mundo se perdia, a ciência desenvolvida à custa do que é de ordem moral, mas conduzindo-vos ao bem-estar material, revestia-se em proveito do espírito das trevas. Como sabeis, os cristãos, o coração e o amor devem marchar unidos à ciência. O reino do Cristo, passados os 18 séculos, e apesar do sangue de tantos mártires, ainda não veio. Cristãos, voltai para o Mestre que vos quer salvar. Tudo é fácil àquele que crê e ama. O amor o enche de inefável alegria. Sim, meus filhos, o mundo está abalado, os espíritos bons já vos disseram bastante. Curvai-vos ao sopro precursor que anuncia a tempestade, a fim de não serdes derrubados. Isto é, preparai-vos e não vos assemelheis às virgens loucas, aquela parábola narrada por Jesus, que foram apanhadas desprevenidas à chegada do esposo. A revolução que se prepara é antes moral do que material. Os grandes espíritos, mensageiros divinos, sopram a fé, a fim de que todos vós, obreiros, esclarecidos e ardorosos, façai ouvir a vossa voz, pois sois o grão de areia, mas sem grão de areia não haveria montanhas. Assim, pois, que essas palavras, somos pequenos, não tenham sentido para vós. A cada um a sua missão, a cada um o seu trabalho. A formiga não constrói seu formigueiro, em animáculos não elevam continentes. Começou a nova cruzada, apóstolos da paz universal e não de uma guerra, modernos São Bernardos, olhai e marchai para a frente, a lei dos mundos é a lei do progresso. Bem, irmão, o Fenelon está sendo muito contundente aqui, nos avisando que essa transformação está em andamento. Está em andamento. Nós vamos ver muitas coisas acontecendo, muitas coisas que parecem que é o fim do mundo, mas faz parte do crescimento. São os problemas do crescimento. A roupa fica apertada, entendeu? A gente ganha peso e ganha uma série de contingências, mas faz parte do crescimento. Essa é a advertência do nosso irmão Fenelon. Apesar de parecer um pouco assim rígida, mas faz parte, para que nós acordemos e mantenhamos a nossa fé. Não pensemos, mas só eu que faço, as outras pessoas não fazem. Não importa. Se você é um que está cumprindo a lei de Deus, então é menos um que está contra a lei de Deus. Você está do lado de Deus. É um. Sim, é menos um do outro lado fazendo bobagem. Você tem que ficar feliz com isso. E amanhã junta-se outro a você, serão 2 cumprindo a lei de Deus. Menos 2 daqueles que não gostam de cumprir. Então, sejamos assim. Como eu disse, é de grão de areia em grão de areia que se constrói uma montanha. Então, nós temos que ter fé, perseverança e certeza de que estamos no caminho certo. Muito bem, por hora ficamos por aqui. Uma boa noite a todos e muita paz. Vamos agora à leitura do livro Justiça Divina, pelo Espírito Emmanuel, por Chico Xavier. Lembrando que o nosso livro já está no final e a nossa próxima leitura será Mãos Unidas, de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. E continuemos com a nossa leitura de hoje. Leitura 76. Anjos desconhecidos. Há guardiães espirituais
que te apoiam a existência no plano físico e há tutores da alma que te protegem a vida mesmo na Terra. Frequentemente centralizas a atenção nos poderosos do dia, sem ver os companheiros anônimos que te ajudam na garantia do pão. Admira os artistas renomados que dominam nos cartazes da imprensa e esqueces facilmente os braços humildes que te auxiliam a plasmar, no santuário da própria alma, as obras-primas da esperança e da paciência. Aplaudes os heróis e tribunos que se agigantam nas praças. Todavia, não te recorda daqueles que te sustentaram a infância, de modo a desfrutares as oportunidades que hoje te felicitam. Ouves em êxtase a biografia de vultos famosos e quase nunca te dispões a conhecer a grandeza silenciosa de muitos daqueles que te rodeiam na intimidade doméstica, invariavelmente dispostos a te estenderem generosidade e carinho. Homenageia, sim, os que te acenam dos pedestais que conquistaram, merecidamente à custa de inteligência e trabalho. Contudo, reverencia também aqueles que talvez nada te falem e que muito fizeram e ainda fazem por ti, muitas vezes ao preço de sacrifícios pungentes. São eles pais e mães que te guardaram o berço, professores que te clarearam o entendimento, amigos que te guiaram a fé e irmãos que te ensinaram a confiar e servir. Vários deles jazem agora na retaguarda acabrunhados e encanecidos, experimentando agonia, carência de afeto ou sentindo o frio do entardecer. Alguns prosseguem obscuros e devotados no amparo às gerações que retomam a lide terrestre, enquanto outros, muitos, embora enrugados e padecentes, quais sirineus do caminho, carregam as cruzes dos semelhantes. Pensa nesses anjos desconhecidos que se ocultam na armadura da carne e, de quando em quando, unge-lhes o coração de reconhecimento e alegria. Para isso, não desejam transfigurar-se em fardos nos teus ombros. Quase sempre esperam de ti simplesmente leve migalha das sobras que atiras pela janela ou uma frase de estímulo, uma prece ou uma flor. Continuemos então com o nosso programa. Incluímos no momento angelical de hoje os nomes das seguintes pessoas, pelas quais suplicamos ao Criador dos seres e das coisas. Enfermos. Maria Aparecida Siqueira Barros Peçanha, Luciano Siqueira Barros, Terezinha de Santana Alvarenga, Esmênia Martins Campos, Leda Martins Campos, Luiz Américo de Souza, Maria de Perpétuo Socorro Alves Moreira, Luzia da Silveira Paz da Silva, Assis Augusto da Silva Neto, Rosileide Guimarães,
João Gomes da Nóbrega Júnior, Rodolfo Salcedo Rodrigues, José Miguel da Silva, Orlando Soares da Costa, Márcia Gomes da Silva, Norma Barbosa Lins, Débora Juliane da Silva, Angélica da Silva de Souza, Aníbal Gomes de Silva, Carlos Medeiros de Carvalho, Luciana da Silva Medeiros de Carvalho, Gabriel da Silva Medeiros de Carvalho, Maria Luísa Barbosa dos Santos, Cristiano Medeiros Gilo, Liliane Soares de Almeida Gilo, Nicolas de Almeida Gilo, Miguel Lima Medeiros de Carvalho, Marilene dos Santos Lima, Emily Vitória Lima da Cruz, Gael Silva Medeiros, Priscila Sastre, Sandra Sastre Celeste, Maria de Paula Gilo, Márcia Gilo, Ângela Gilo Sobral Martins. E demais enfermos nos hospitais, nas casas de saúde e nos lares. E você, meu irmão, que está enfermo do corpo ou enfermo da alma, mantenha a sua fé, a sua esperança. Jesus é o amigo incondicional de todas as criaturas. Desencarnados. Cândida da Silveira Medeiros, Aloir Orlando Medeiros, Fidelis Orlando Medeiros, Adir Orlando Medeiros, Francisco de Carvalho, Conceição Ribeiro de Carvalho, Robson José Silva, José Roberto Silva, Conceição Neves Leite, Erlinda da Horta Mateus, Laura da Silveira de Barros, Ricardo Pimentel da Silva, Neuza Ribeiro, João Rodrigues Lima, Marieles dos Santos, Miriam Gilo, Nestor Odilon Gomes, Isaura Mendes Gomes e Lúcia Gomes de França. A esses queridos irmãos e aos que estão na pátria espiritual, a nossa prece e nossa vibração e muita paz. Meu companheiro de todas as tardes, em todos os temas da caridade, lembra-te de Jesus, que jamais desistiu do culto incessante ao eterno bem. A humildade, a simplicidade devem ornar as tuas palavras ou os teus gestos de caridade. O Mestre, recusado por aqueles mesmos que se diziam escolhidos para garantir-lhe a missão, aceita a estrebaria singela para o ingresso à experiência dos homens. Incompreendido pelos sacerdotes que se declaravam habilitados à interpretação das leis divinas, acolhe-se no lar de pescadores humildes, utilizando-lhes as possibilidades diminutas para administrar a boa nova em favor de sábios e ignorantes, justos e injustos. Negado por Simão Pedro no lance mais difícil do apostolado, longe de condená-lo à reprovação,
procura meios de reconduzi-lo indiretamente à responsabilidade e à confiança. Conhece a fraqueza de Judas e percebe-lhe as negociações infelizes, mas nem por isso o expulsa do cenáculo ou se furta a receber-lhe o ósculo de imaginário carinho. Crucificado e esquecido pelos amigos e beneficiários da véspera, não se volta em definitivo para o céu à distância das deserções e pedradas humanas, mas sim retorna à comunidade dos aprendizes, ofertando-lhes devotado o sol da ressurreição. Escarnecido e odiado gratuitamente por Saulo de Tarso, não se ofende perante a ironia e a crueldade que o famoso doutor lhe lança à memória, e sim, reconhecendo-lhe as reservas de nobreza moral, vai ao encontro dele pessoalmente às portas de Damasco, trazendo-o generoso das trevas para a luz. Minha irmã, meu irmão, recorda o mestre dos mestres e não olvides que a caridade sem humildade e renúncia é quase sempre flor ressequida que o espinheiro da vaidade cobre e consome. Meu companheiro de todas as tardes, caridade é o amor espontâneo e infatigável que colocamos em nossos menores gestos, para que a vida seja um cântico de progresso e alegria para todas as criaturas, exaltando em toda parte a eterna glória de Deus, nosso Pai Celestial. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai forças àqueles que passam pela provação, dai luz àqueles que procuram a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda a parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperaremos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia.
Deus, dai-nos força, ajudai o nosso progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, a humildade, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade, Senhor, que fará das nossas almas o espelho onde se há de refletir a vossa divina imagem. Que assim seja.